O ministro Alexandre de Moraes, nessa quarta-feira, pediu para a Polícia Federal fazer uma busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia. Mas ele não esperava que ele ia encontrar um homem destemido que não tem medo de encarar os fatos e a verdade. Para frustração de Alexandre de Moraes, pegaram o telefone de Silas Malafaia e quando soltaram os áudios, nada mais, nada menos do que conversas com o ex-presidente Jair Bolsonaro e algumas críticas de Silas Malafaia. Com isso, ele pensou que ia constranger e ia calar uma das vozes aqui no Brasil que tem mais autoridade, tanto no mundo político quanto no mundo espiritual da fé cristã. Mas, pelo que nós vimos aí nos áudios, nós não encontramos nada que possa colocar o Silas Malafaia em um beco sem saída ou que possa o constranger a ponto de que ele não possa mais se manifestar. Pelo contrário, de forma ousada e corajosa, Silas Malafaia disse que não vai se calar. Agora é que ele vai pegar pesado. Segundo as palavras do pastor Silas Malafaia, ele disse que ele só ia ser calado se ele fosse preso. E é uma coisa que eu duvido muito, porque até ele preso, eu acho impossível ele se calar. Mas a pergunta que eu faço, será que o Alexandre de Moraes terá coragem de tomar essa decisão arbitrária e colocará o Silas Malafaia atrás das grades? Será que ele teria coragem de não apenas perseguir os políticos, mas agora os religiosos? Porque pelo que nós estamos vendo, a questão não é só perseguição política no campo da direita, mas esse precedente vai passar a ser agora uma perseguição religiosa. Será que ele vai ter coragem de encarar isso? Mas o que eu acho mais incrível é que nós estamos vendo isso acontecendo à luz do dia. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, o presidente da Corte Suprema, o Barroso, não fala nada, nenhuma manifestação. Cadê a OAB para se manifestar também? Porque o que nós estamos vendo claramente é o cerceamento de uma voz política e uma voz religiosa. Se prender o pastor Silas Malafaia, vai ficar claro e nítido diante de todo o Brasil que nós estamos vivendo diante de uma ditadura e isso vai abrir um precedente para a perseguição religiosa, porque isso vai deixar muito claro que se prendeu um pastor pelo fato de que ele falou, vai abrir brecha para prenderem todos os cristãos que se posicionarem, que falarem sobre política, que falarem sobre a sua fé. Então, essa é a brecha que está sendo aberta, mas o pastor Silas Malafaia, de uma forma contundente, corajosa, não parou e já começou dando entrevistas. Agora é que ele vai pegar pesado, segundo ele. Até porque eu tenho comigo aquela tese: se você não deve, não tem a quem temer. E não é pelo fato de que Alexandre é um ministro do Supremo Tribunal Federal e mandou a Polícia Federal fazer uma busca e apreensão, seja na sua casa, no seu gabinete ou em qualquer lugar, que você vai se calar e se acuar e ficar calado, porque é exatamente isso que Alexandre de Moraes quer fazer. Essas buscas e apreensões é para fazer uma pressão psicológica para que o pastor diga: opa, não vou mais me meter nesse assunto. Mas é exatamente isso que ele quer. Ele quer calar a direita. E como ele vai calar a direita? Todas as pessoas? Não. Ele vai buscar os cabeças. Começando pelo Jair Bolsonaro, que foi censurado das suas redes sociais, não pode sair de casa, está usando uma tornozeleira eletrônica. Então veja só, ele começa pelos cabeças para que as pessoas que, se é que eu posso dizer assim, que se submetem a essas autoridades, corram, fujam e se calem também. Aí eu pergunto, que democracia é essa, onde as pessoas não podem ter opinião, não podem ter posição, onde as pessoas não podem falar sobre liberdade, que o Alexandre de Moraes fica de forma alvoroçada querendo prender todo mundo? A pergunta que fica é: será que o pastor Silas Malafaia vai ser preso? Duvido muito.
Acredito que isso já é a pressão que vem dos Estados Unidos na cabeça dele. Com certeza, isso é a Magnitsky, é os cartões dele que está sendo bloqueado, é os bancos que não vai abrir crédito para ele comprar. Com certeza, é ele que não vai mais poder viajar. Toda essa pressão que está vindo sobre ele, e ele cada vez que vem essas pressões, ele está dobrando a aposta. Ele está querendo dar uma de machão, dizendo: eu não abro para ninguém, eu vou julgar e vou condenar. Quanto mais ele dobra essa aposta, mais ele mostra para o Brasil e para o mundo que esse julgamento não está sendo um julgamento técnico, não está sendo um julgamento justo e imparcial, mas está sendo um julgamento totalmente político. Ele já está sofrendo as consequências da lei Magnitsky, mas não só ele vai sofrer, mas também aqueles que acompanharem o voto do relator, como acontece na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os próximos que vai cair na lei Magnitsky, tenho quase certeza, vai ser o Zanin, Flávio Dino. Ele já está disputando, ele já está pedindo: joga em mim. Ele está abrindo os braços, pedindo isso. Joga essa lei em mim, eu quero ser sancionado. Flávio Dino está pedindo para isso. Já não basta o prejuízo bilionário que ele deu aos bancos aqui do Brasil, que, na minha opinião, depois de um prejuízo daquele, ele deveria perder essa toga. Mas aí interessante é que os presidentes não falaram nada, porque isso é um prejuízo para os bancos, e se é prejuízo para os bancos, é prejuízo também para o Brasil. Mas aí o Davi Alcolumbre não fala nada, o Hugo Mota não está nem aí, porque estão tudo na mão dos ministros, essa é que é a verdade. Se fossem pessoas que tivessem autonomia, já teriam soltado uma crítica, tenho certeza. Tenho certeza que se essa decisão partisse do André Mendonça, toda a esquerda estava revoltada, a mídia estava estourando. Mas como foi o Flávio Dino indicado pelo Lula, ninguém fala nada, está tudo bem. Veja só o que a caneta nas mãos erradas não pode fazer, né? A destruição de uma economia, de um país e das pessoas, porque quem vai sofrer lá no final das contas é os mais pobres. Eles não, nós pagamos a mordomia deles, nós pagamos a segurança e a vida boa deles, eles vivem das nossas custas, infelizmente. Mas veja só os caminhos que estão seguindo a ditadura aqui no país, porque essa que é a verdade. É uma liberdade de faz de conta. A liberdade é se você andar segundo a regra deles. Democracia é se você aceitar tudo que eles falam, o comportamento que eles dizem que você deve ter. Se você expressar as suas convicções, você já é uma pessoa autoritária, você já é um bolsonarista, já é alvo de perseguição, você já é censurado nas redes sociais, nem tudo se pode falar. Então, o Brasil está vendo isso claramente, mas infelizmente as autoridades vergonhosas, lamentáveis aqui do Brasil estão fingindo de conta de que está tudo bem, que Alexandre de Moraes apenas está defendendo a Constituição, a democracia, até porque se não fosse ele, o que seria da democracia, né? É vergonhoso, é lamentável ver que nós estamos nessa situação deplorável. E o pastor Silas Malafaia, depois dessa busca e apreensão, aí é que ele está falando mesmo. Aí é que ele está expondo as verdades. Veja que os áudios foi tão fraco, né? Veja o desespero do Moraes em querer achar alguma coisa para soltar uma cortina de fumaça, que essa aqui é a verdade. Foi tão fraco os áudios que simplesmente ele coloca os áudios que Silas Malafaia está criticando o Eduardo Bolsonaro, alguns áudios que ele está falando de forma verbal, de forma rasgada, que é algo íntimo, que isso não deveria nem vir a público, porque é algo pessoal e íntimo, né? É inacreditável, mas infelizmente nós estamos em um Brasil em que um juiz pode fazer de tudo, ele pode expor a vida das pessoas como se isso fosse a coisa mais normal do mundo e ninguém fala nada com relação a isso, ninguém fala nada contra isso. É inacreditável, mas vamos ver o que é que vai acontecer. O Silas Malafaia já está convocando, chamando as pessoas para o dia 7 de setembro para gritar pela sua liberdade.
Essa é que é a verdade. Tudo o que eles querem fazer é que não haja essa manifestação do dia 7 de setembro. Você vê só, essas buscas e apreensão, essas coisas contra o Silas Malafaia, e vão fazer contra outros também, com certeza, mas isso aí, como o Silas Malafaia é o organizador, ele está fazendo isso para quê? Para que Silas Malafaia abandone esse discurso de liberdade, abandone esse discurso, cancele esse encontro do dia 7 de setembro na Avenida Paulista, mas aí é que o Silas Malafaia está botando pressão para que as pessoas vá. Claro, não uma pressão na obrigatoriedade, mas mostrando para as pessoas, se nós não buscar, se nós não der o nosso grito de liberdade, se nós não for às ruas, é exatamente isso que ele quer fazer com as pessoas. Ele quer trancar as pessoas, ele quer prender as pessoas em uma falsa liberdade. Então, concordo plenamente com a posição, a postura corajosa, valente, não só de fé, mas de um homem que não tem o que temer, porque essa é a atitude que eu posso ver no pastor Silas Malafaia. Que Deus abençoe a vida dele, livre ele de todo mal, nos livre dessa falsa democracia que nós estamos vivendo aqui no Brasil, porque nós estamos vivendo em uma clara ditadura à luz do dia, em que os coniventes, que é o presidente do Senado, não fala nada e não faz nada com relação a isso, é inacreditável, e tomara que essa situação mude em 2026, tirando o Davi Alcolumbre, ele perdendo as suas eleições, ele, o Rodrigo Pacheco, que também é conivente com tudo isso, perdendo as eleições, e nós colocando mais senadores independentes de direita, elegendo esses senadores um presidente independente de direito para que paute o impeachment, e a primeira pessoa a ser tirada do Supremo Tribunal Federal de forma legítima, dentro das regras da Constituição, seja o Alexandre de Moraes, para que os outros vejam isso como lição e volte para o seu lugar, para que nós volte para uma normalidade aqui no Brasil. Porque se mudar o presidente e não mudar o Senado, é como se fosse chover no molhado, porque não vai servir de nada. E se Alexandre de Moraes continuar do jeito que está e não houver uma alteração no Senado para que coloque ele no lugar dele, ele vai continuar com as suas arbitrariedades. Então era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.